Bom, Maçons também. eu vou partir da história clássica documentada do que é maçonaria, né? Então, assim, se todo mundo entra na internet e vê lá Illuminati, teoria da conspiração, vamos dominar o mundo, esquece que isso daí é uma grande mentira. Hum, Então, assim, eu vou partir do ponto de vista documentado, histórico do que é maçonaria. Ela nasce efetivamente como uma organização no século XVIII, em 1717, hum, né? A origem da maçonaria em si são as chamadas guildas. Então guildas. as guildas eram uma espécie de fraternidade que a gente pode ter uma leitura moderna como se fossem sindicatos e você tinha as guildas que eram organizações de profissionais. Então no período medieval você tinha a guilda dos sapateiros, a Hum, guilda dos carvoeiros e também tinha a guilda dos pedreiros. A etimologia da hum, palavra maçom vem de pedreiros. hum, Então, a origem da maçonaria é a partir das guildas. E, com o passar dos anos, em 1717, quatro lojas, né? Loja é o local onde se reúnem os sim. maçons. Essas quatro lojas formaram uma grande loja, conhecida como Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, Hum, ah, a primeira forma organizada de maçonaria é a partir de 1717, com a formação da Grande Loja da Inglaterra. A partir da Inglaterra, vocês podem. Deixa só um minutinho só pra gente entender. Mas ela nasce de alguma necessidade. Tudo que surge no mundo, eu acho que foi para alguma necessidade. Que necessidade que teve de surgir uma maçonaria? Ela herda uma tradição de pedreiro, da arte de construir, da arte de arquitetura, Hum, para componentes filosóficos e um pouco místicos e um pouco religiosos. É hum, importante a gente falar que maçonaria não é religião. sim. Por que ela não é religião? Porque a religião ela pressupõe um livro sagrado, uma ortodoxia, né? Leis, fundamentos, códigos que são imutáveis. A maçonaria não. Ela não é imutável, Hum, né? Ela é uma, a gente chama que ela é filosófica, hum, né? Então assim, ela tem componentes da religião, mas ela não é religião. Ela tem componentes da filosofia, mas ela não é filosófica. Ela tem elementos ligados à fraternidade, hum, né? Porque a maçonaria, na sua essência, ela é uma confraria, né? sim. Então ela surge não exatamente como uma necessidade, mas como uma espontaneidade de uma evolução da sociedade. Bacana. Entendeu-se, né, de forma espontânea, essa necessidade de reunir aquilo que seria a elite da época, né, historicamente é isso, a elite da época, que herdou um componente da arte da arquitetura, da arte de Hum, construir, e se tornou na maçonaria moderna, na maçonaria que nós conhecemos hoje. Então, assim, dentro da maçonaria você tem isso no mundo. Você tem hindus, você tem cristãos, você tem muçulmanos, você hum, tem. é, não pode ter ateu, de sim. acordo com a nossa. Não pode ter ateu porque a fé dos maçons ela é em Deus? Alguma coisa assim? A gente tem que acreditar numa entidade que pode ser revelada ou não revelada. Hum, Você tem que ter uma visão religiosa como um elemento necessário para que você ingresse na maçonaria. bacana. Então, é sempre perguntado a todo candidato à maçonaria se ele tem uma religião, né, a qual ele professa. Seja uma religião que a gente chama de raiz abrâmica, né, então judeu, cristão e muçulmano, seja religiões de matriz africana, Hum, seja uma religião do Extremo Oriente, como o hinduísmo ou budismo. bacana. Muçulmanos pode ser maçons? Muçulmanos podem ser maçons. Essa é uma grande polêmica também. É, Porque assim, logo já na é uma verdade, pergunta espinhosa ou não? é uma pergunta espinhosa, não é uma pergunta espinhosa, mas é uma pergunta necessária. Hum, Porque quando você fala o muçulmano ele pode ser maçom, você é, pressupõe que a maçonaria é uma religião. Só que a hum, maçonaria não é uma religião, como eu falei há pouco tempo. hum. Na verdade, nenhum católico praticante ele pode ser maçom. Ah, é?
existe uma bula papal que ela menciona que automaticamente um católico ele é excomungado da Isso igreja, é parte do católico, da igreja da igreja católica, não católica. da maçonaria. A maçonaria, assim, porém, quem não aceita é a Quem não igreja. aceita é a igreja. Então existe é que historicamente existiu uma rivalidade entre a igreja. No Brasil isso acontece de forma muito palpável no século XIX, né? Como a elite era formada por maçons, né? Existia uma disputa muito intensa entre uma necessidade de tornar o Estado mais laico e a resistência da igreja e aqueles que trabalhavam para transformar o Estado um pouco mais laico, uma parte ele era de maçons. Então a igreja acusava a maçonaria de promover isso, né? Então existia essa A rivalidade. igreja, ela, nessa época, ela interferia em muitas coisas, né? Interferia na política, interferia em muitas coisas mesmo, né? Era isso a Porque a problemática? igreja, assim, a formação, uma das a gente voltar para a formação histórica do Brasil, um componente importante foi a Igreja Católica Sim. Romana. Né? Tão forte era que era proibido o culto protestante no Brasil. Só no segundo reinado, né, a partir de Dom Pedro II, foi permitido o ingresso de protestantes para que fizessem suas reuniões, mas ficou muito foi dito que para que eles fizessem o culto não poderia ter, por exemplo, sino, nenhum elemento que pudesse fazer. Olha, curioso. Então, a Igreja Católica Romana, naquela época, ela ajudava a moldar os costumes da sociedade, né? Então, nessa época, o país ele era oficialmente católico romano. Então, existindo a maçonaria como uma sociedade livre pensador, automaticamente criava uma rivalidade, Sim, né? sim. Porque você tinha livres pensadores que entendiam a necessidade do Estado ele se tornar um pouco mais laico, né? Que você pudesse professar a religião que você quisesse, que não necessariamente fosse o católico romano. Então, como sendo uma fonte onde congregava, né, essa forma de pensamento, né, a maçonaria, automaticamente a rivalidade com a igreja acabou acontecendo, né? Então, em termos, aí voltando à origem, sim, o maçom ele pode ser muçulmano, o maçom ele pode ser católico, porque do ponto de vista da maçonaria, a maçonaria não é uma religião. Ela não está para disputar com ela não está para disputar com nenhuma igreja, nenhum templo, nenhuma sinagoga, nenhuma mesquita a primazia da fé. Entendi. Porque o monopólio da fé, né, ou a administração dos elementos da fé são voltados às religiões aí estabelecidas. Sim. A maçonaria assim não determina. Por isso que dentro de uma loja maçônica você tem muçulmanos, você tem judeus, você tem umbandistas, você tem candomblessistas, você tem protestantes, você tem protestantes históricos, protestantes evangélicos pentecostais. Isso é muito curioso mesmo, porque uma coisa que trouxe muita curiosidade para mim é que uma vez eu vi um pastor de uma igreja muito assim, não sei se é protestante, que fala que é muito aquelas igrejas com doutrinas muito rígidas, que foi se descoberto depois que o cara é maçom. E aí, tipo, eu nunca imaginei que aquela doutrina um pastor poderia ser maçom, entende? Esse desconhecimento, que não é só seu, inclusive, eu devo até. A gente tem que ter meia culpa coletiva, inclusive da própria maçonaria. Essa questão maçonaria e igreja e esse problema dessa interação, né, desse contato, é uma característica de país católico romano. Em países de maioria protestante, né, ou quase totalidade protestante, essas coisas não acontecem com essa intensidade. Entendi. Porque a igreja e as igrejas protestantes e a maçonaria, elas conviveram juntos. Então, assim, é muito comum, por exemplo, na maçonaria Prince Hall, você ter as cerimônias maçônicas, as cerimônias públicas, e você terminar as cerimônias públicas com um culto na igreja. Ah, que legal. Então, assim, as reuniões que eu participo com os americanos, antes de iniciar, né, a reunião, é sempre feita uma oração e quando termina a oração,
em nome de Jesus, amém. Ah, Porque que eles são legal. protestantes. Sim, entendi. A própria história da maçonaria aqui no Brasil, né? Você tem alguns relatos históricos que igrejas protestantes históricas, como presbiteriana e batista, elas não tinham local para se reunir no começo do século XIX, no começo para metade do século XIX, eles se reuniam em lojas maçônicas. Ah, curioso. Então, para o americano, para o inglês, a igreja e maçonaria não é uma relação de rivalidade. É uma relação de que cada um cuida do que tem que cuidar. Eu já vi também diversas profissões dentro da maçonaria, ou seja, diversas personalidades, e principalmente personalidades muito importantes. A gente tem ao longo da história aí, que se você for ler mesmo, grandes nomes assim da política pública dentro da maçonaria. E muito também se fala, ou através de uma teoria da conspiração também, que a maçonaria ela interfere e dita as regras políticas também de um país. Essa é uma lenda urbana, né? A gente tem que entender que há 150, 200 anos atrás, a gente não tinha uma sociedade tão diversa como ela é a sociedade moderna, com tanta tecnologia, tantos meios de acesso, tanta mobilidade social como existe hoje em dia. Mas há 150, 200 anos atrás, que era uma sociedade um pouco mais Fechada? mais fechada, mais agregada, a maçonaria ela realmente agregava a elite daquela sociedade. E isso não necessariamente essa elite maçônica, ela dominava os rumos do país, os rumos, né, da sociedade em que ela vivia, né? Até porque dentro da maçonaria existiam hoje menos, mas existiam grupos políticos rivais que disputavam o poder, né, o poder político, né, então Com ideologias diferentes com também? visões, por exemplo, há embates severos no primeiro e principalmente no segundo reinado do Império entre conservadores e liberais, né, Partido Conservador e Partido Liberal. Sim. E nos dois partidos existiam maçons. Quando o Império estava já no seu declínio para a formação da República, dentro da maçonaria irrompeu uma luta interna enorme entre republicanos e monarquistas. Então, assim, se você tinha correntes rivais, como que você pode dizer que essa sociedade dominava, né, dominava a política, né, em sentido de que levar a política da maneira que eles assim queriam, porque era assim que a maçonaria pensava, né? Então isso não corresponde realmente à realidade histórica. E cumprimentos também, a gente tem grandes teorias da conspiração, com diversos tipos de cumprimento, e que esses cumprimentos não era muito em segredo isso. Como que é Os isso? cumprimentos existem, a gente chama de sinais, toques e palavras. Muita coisa que é publicada na internet não é cumprimento maçônico. Aí é perguntado assim, mas por que você tem sinais que são passados às vezes de boca a ouvido, toques e palavras? São meios de identificação dos maçons. A primeira explicação é em termos práticos. Com sinal, toque e palavra, um maçom, sob determinada circunstância, ele consegue identificar o outro maçom. Então, essa é a explicação prática. Já a explicação, vamos falar, histórica ou identitária, é só através do sinal e toque e palavra que você transmite os segredos da maçonaria de uma geração para outra geração. É um meio de identificação. Então, identificação não física, mas da tradição. Então, vamos apelar, por exemplo, para as tradições afrodiaspóricas, particularmente o candomblé. No candomblé, existem transmissões de segredo, né, dos mais velhos para os mais novos. Isso porque são segredos que são passados de uma geração a outra geração e a forma que eles se identificam enquanto membros do candomblé. Na maçonaria, um exemplo muito raso seria isso. Você, através dos segredos de toques e palavras, você não só consegue identificar um maçom para outro maçom, mas também você se identifica, né, vamos chamar ideologicamente como um maçom. Entendeu? Você fala
transferir o segredo, mas não seria mais correto transferir o conhecimento? Quando você fala em segredo, você não está falando em coisa fechada que não é para todo mundo? É. A maçonaria é para todo mundo? A maçonaria é para todo mundo. A maçonaria Priest Hall, ela é feita para ser para todo mundo. Mas para ser para todo mundo, você tem que para você aprender os segredos da maçonaria, você tem que ingressar na maçonaria. Porque é a maneira de você identificar o outro maçom. É a maneira de você transmitir os segredos da maçonaria. Quais são os segredos? Não tem nenhum grande mistério. Na verdade, os segredos quais são as palavras-chave, quais são os toques-chave, para que você identifique. Porque senão você fica popularizado. Senão vira um clube qualquer, um clube de cerveja. Sim. Mas dentro da tradição maçônica, você tem esses elementos de identificação, né, e de transmissão. Se eu como uma pessoa, eu adentro a marcenaria, eu adentro a maçonaria agora, nesse exato momento, que objetos de transformação eu teria para minha vida como pessoa? Eu vou relatar um caso pessoal. Eu participei de um ritual. Eu passei uma época da minha vida que as coisas não estavam certas, eu não estava fazendo as coisas da maneira certa, da maneira correta, né? Da maneira que deveria ter sido feita, né? Da maneira que eu aprendi com meu pai, da maneira que eu aprendi com a minha mãe, da maneira como eu aprendi com os meus avós. E eu perpetuava em cometer erros. E eu passei por uma cerimônia maçônica, onde que ela falava justamente qual era o meu papel em estar na maçonaria. Depois que eu passasse para outro plano, depois que eu morresse, que iriam lembrar do Alexandre. A partir daquela cerimônia, eu passei a corrigir os erros que eu havia cometido. Eu passei a ser uma pessoa muito melhor. Eu passei a ser uma pessoa que me preocupo muito mais com o próximo. Eu passei a ser uma pessoa que eu preciso tomar cuidado com a minha palavra. Eu preciso tomar cuidado com a minha atitude. Aí você pode perguntar, tá, se você entrar na igreja, isso pode acontecer. Sim, pode acontecer. Mas a diferença de passar, de você ter essa mudança de comportamento na igreja e na maçonaria, é que na igreja você aprende que se você comete algo errado, você pode ser castigado. A partir da maçonaria, você toma consciência que você faz algo e esse algo ele tem uma consequência negativa para com você e para com o outro. Então, assim, todos chegam a essa conclusão? Não. Todos fizeram a correção naquela cerimônia que eu passei, né? De rota como eu passei? Não. Mas isso serviu para mim. Isso serviu para mim como uma referência. Para que meu filho ele olhe para mim e ele veja o melhor modelo possível. Claro que eu não sou o melhor modelo possível. Eu tenho muita coisa para corrigir. Existe um mote maçom que é desbastar a pedra, né? Então você pega uma pedra que ela está deformada e você pega aquela pedra e transforma ela numa pedra lisa, redonda. E isso é um maçom. Você está em estado bruto e a partir da maçonaria você tem a oportunidade de ir lapidando aquela pedra para ela tornar ela numa pedra com as suas retas, né? Perfeitas, sem curva nenhuma, para que você se coloque na sociedade como o máximo possível do que poderia ser o melhor possível um modelo, né? Um modelo dentro da sociedade. O maçom no dia a dia, ele tem princípios de conduta, assim, de moralidade, no comportamento, perante outras pessoas que não são maçons. Sim, principalmente. Principalmente. Ele tem que ter uma conduta moral ilibada. Ele tem que ter um caráter o mais perfeito possível. Ele não pode... Aquilo que ele aprende na maçonaria, ele tem que tomar consciência, porque são transmissões, é uma transmissão de conhecimento milenar. O mais curioso, Alexandre, que tem muita gente que sai da maçonaria, mas assim, mesmo ele saindo da maçonaria, ele permeia, ele guarda esses segredos. Não sai falando assim, né? Todo mundo que sai falando assim, né? Senão todo mundo saberia o que é maçonaria. Como que vocês conseguem controlar isso?
Não consegue, é a consciência de cada um. Ah, Essa é uma das razões da maçonaria ela não ser uma religião, porque ela é um lugar de livre pensamento e livre consciência para que você saiba como se comportar. Então não há como controlar. Então assim, tenho 26 anos de maçonaria, nossa, bastante. aprendi muita coisa. Eu poderia pegar e publicar esse muita coisa, escrever esse muita coisa, ensinar esse muita coisa, mas por que eu não faço? Porque eu tenho a consciência que isso daí é errado. Existe conflitos dentro da maçonaria? Por que que eu estou perguntando isso? Por que existe tantas guildas e por que de diversas maçonarias aí surgiu outros ritos diferentes, aí cada um foi para um caminho? Isso eu entendo como conflito. Não está errado. Existe conflito. A maçonaria ela não é um bloco único de pensamento único. Ela é formada por muita gente com pensamento diverso. E como tal, as suas diferenças elas acabam surgindo e se consolidando em formações que a gente chama de potências, né? Potências seriam como federações, né? Acabam surgindo essas federações diferentes. Isso é no histórico da maçonaria do Brasil, isso é muito evidente, né? O surgimento de potências, ou no entendimento como seriam federações, em razão dessas rivalidades dentro da maçonaria. Porque sempre há uma divergência de pensamento, uma divergência onde que a maçonaria ela deveria ir ou não deveria ir. Então, em razão disso, essa também é um sintoma de ser uma escola de livre pensamento. Vocês se ajudam entre vocês, assim, exemplo dos judeus. Os judeus muito se fala assim que entre eles se ajudam e eles se fortalecem. Tanto se tem um empresário, se tem um médico, um frequenta o ambiente do outro. Isso ocorre dentro da maçonaria também? Sim. Tá baixo? Eu acho que você fala um pouco baixo, vou aumentar mais o seu. Tá bom. Isso, aí não precisa só aumentar a voz. Então, voltando, galera, eu dei um pouquinho mais de volume no dele, um pouquinho mais de ganho lá, vamos ver se fica melhor. Normalmente, quando a outra pessoa fala baixo, que você respeita, a tendência A você tendência equilibrar a você... voz. Eu falo alto. Normalmente, no meu dia a dia, eu falo alto. Onde nós estávamos? sobre... Conflito, Sim. Não, conflito, não, perdão. Nós estamos Sobre de ajudarem. Olha, é assim... Uma coisa orgânica. É um princípio onde é que o maçom ele tem que ajudar o outro maçom. O que não significa que o maçom, a partir do momento que você adentra a maçonaria, você vai ficar milionário. Porque um monte de maçom rico vai pegar e vai ajudar aquele que acabou de entrar e virar milionário. Não é nada disso. Nós nos ajudamos não só, eventualmente, nas questões materiais, né? Mas também na solidariedade mesmo. Né? Então, assim, eu costumo falar que o maçom ele nunca vai passar fome. Ele nunca vai ficar sem onde morar. Porque sempre vai ter um maçom para socorrê-lo. Existem negócios entre maçons? Sim, mas isso não é uma regra. Os maçons, eles frequentam o mesmo ambiente? Sim, frequentam o mesmo ambiente. Os meus melhores amigos são maçons. Né? Então não tem sentido, né? É natural. Então é uma consequência natural. Né? Mas existe uma lenda que o maçom ele vai ficar rico, né? Porque a maçonaria é composta de milionários. E aí, a partir daí, esses milionários eles vão ajudar aquele que entrou na maçonaria a ficar milionário. Não, isso não é verdade, né? Isso também é uma das lendas. Pessoas com essa mentalidade? Muitos. Olha, eu vou falar, viu? Porque, assim, é a lei do mínimo esforço, né? O maçom, olha, o que é um maçom? O maçom é pai de família, né? Ele trabalha pra caramba, ele é empresário, ele é empregado, ele é funcionário público, ele é um cidadão como um outro qualquer, com os problemas qualquer, né? Ele não anda sobre as águas, ele é um cidadão comum, só que ele tem um elemento adicional na vida dele, que são os princípios da maçonaria, que ajuda a conduzi-lo na melhor maneira possível, entendeu?
Dá uma olhada no seu volume, fazendo um favor. Eu acho que não tá baixo, não. Às vezes as pessoas têm. Quer fazer assim, né? Mas tá, Vamos tá lá, ótimo. vamos. Tá, Acho que tá bom. galera, vocês vão separando, se vocês tiverem alguma curiosidade, vão formatando alguma pergunta aí, tá bom? E aí depois que a gente trocar um pouquinho de ideia aqui, a gente abre espaço para vocês também, tá bom? Ajudarem nas perguntas aí, tá? Coisa que é muito curioso também, e aí eu te pergunto, você falou que não tem nada a ver com Illuminati, mas Illuminati existem? Essa é uma pergunta que tem várias respostas, né? Porque assim, o Illuminati, na verdade, ela vem dos Cavaleiros Iluminados da Baviera. Era uma ordem, surgiu na Alemanha, né? Que eles se intitulavam Illuminati, e eles tinham fins políticos também. ah, e ela era uma ordem que assemelhava-se à maçonaria, mas não era maçonaria. Então ela tinha seus próprios rituais, seu próprio sistema hierárquico, etc. E acabou havendo uma interação entre maçons e Illuminatis, né? Então por isso que dessa lenda dos Illuminatis, etc e tal, o olho que tudo vê, né? Então, e aí a ordem Illuminati ela acabou. E existiu uma série de tentativas, inclusive modernas, de recriar a ordem, mas em termos conceituais, né, de uma criação de uma ordem, tecnicamente é impossível, porque uma ordem ela só surge de uma linhagem estabelecida. Então, existia a ordem Illuminati, e essa ordem Illuminati deveria ter continuado todo sempre até os dias atuais. Então, a partir do momento que criou-se uma ordem chamada Illuminati, que existem, né? Você entra na internet tem, que eles se intitulam Illuminati. Não são Illuminatis, porque eles não herdaram as tradições, os rituais, os costumes, etc e tal, da ordem Illuminati inicial. Sim, muito curioso, de verdade, muito esclarecedor, né? Porque Para talvez exemplificar, eu tenho que usar o exemplo afrodiaspórico para uma parte do público que vai ver o podcast. Uma casa de candomblé só pode surgir de uma outra casa de candomblé. Nenhum pai de santo pode falar, a partir de agora eu tenho uma casa de candomblé, se ele não foi outorgado autoridade para surgir a casa de candomblé. Esse é um exemplo para uma parte do público. Então, assim, a gente chama de filiação. Você tem que ter uma linhagem de filiação. Fulano é filho de ciclano, que é neto de ciclano, que é bisneto de ciclano. Então, se você quebra isso daí, e aí você, a partir daqui, você fala aquilo existe, não existe, porque você não herdou a partir de uma linhagem para ter aquilo. pode ser algo inventado, assim, eu sou maçonaria, eu nunca fui na maçonaria, eu vou abrir aqui na quebrada uma loja maçônica, não existe. Exatamente, exatamente. Por que circula esse mito de que a maçonaria ela é satânica? Na verdade, parte disso é da rivalidade da igreja e de outras religiões, né? Que uma vez que você não está na igreja, então você está fora da igreja, então você cultua o Satã, né? Ou Shaitan para os árabes e para os judeus, né? E acabou virando uma... Entre os próprios maçons, na verdade, virou também motivo de chacota, né? Porque a gente acaba brincando com isso, os bodes, né? Tem a história dos bodes e tal. Não, os bodes, Tem não, tem imagens bode. na maçonaria? Imagem de bode? Não, qualquer tipo de imagem, imagem religiosa, ou que Nenhuma. imagem que remete à maçonaria. Não, só tem elementos simbólicos Que que são maçons. Nenhum elemento religioso pode ser colocado. A não ser, dentro de uma loja maçônica, é imprescindível ter um livro sagrado. Que é uma Bíblia. A Bíblia, o Corão, o Torá, o Vende a Avesta. Um livro não pode existir uma reunião maçônica se não houver um livro de uma religião, Nossa, independente de qual que seja. Nas nossas lojas, por exemplo, no nosso local onde ficam depositados os livros, nós temos uma tradução do Alcorão, não é o Alcorão, né? Porque o Alcorão Alcorão só é em árabe. Quando é em outra língua é só a tradução. Então tem uma tradução do Alcorão, tem uma Torá, tem o livro dos orixás e tem a Bíblia.
Olha, curioso, curioso. Tem esses vários livros para representar Todos ao justamente. mesmo tempo? Todos ao mesmo tempo que eles estão lá simbolizados, mas normalmente a gente abre a Bíblia Sim. e coloca lá o compasso esquadro, que é um dos símbolos máximos Você maçônicos. quer falar então um pouquinho dos símbolos, o porquê de cada um? Do compasso, o porquê do... Ó, Tem a colher do pedreiro também, né? tem. A colher de pedreiro ele remete, na verdade, à arte de moldar, né? Usar a moldar o cimento, né? Existem explicações muito mais elaboradas, né? As explicações são muito mais elaboradas, mas, assim, o básico, o inicial, para quem não está acostumado com as terminologias maçônicas, você tem a colher de pedreiro, você tem o compasso para algumas interpretações representa a divindade, Sim. alguns chamam de grande, na maçonaria, grande diâmetro, ou grande arquiteto do universo, né? Eu já ouvi falar muito isso, né? O grande arquiteto do universo, ele se remete a Deus, a Jesus, assim. A Deus, né? Jesus não é considerado ainda maçonaria porque ele envolve uma questão ligada à religião, né? Então não tem Não o tem, culto a Jesus. não tem o culto a ou Jesus. Não tem o culto a Jesus, não tem o culto a Deus, não tem o culto. Porque se assim fosse, seria religião.